Olá, boa noite. Olá, sejam todos bem-vindos. Sejam todas bem-vindas. Esse é mais um programa de Restaure Seu Casamento em 33 dias. Eu sou Ivana Rocha e hoje vamos falar sobre 7 problemas financeiros que afetam o casamento e como evitá-los. Deixa eu ver aqui, vamos receber nossa amiga Sheila. Continue, vamos lá. Convidar. Sheila, você precisa fazer um convite aí para mim te aceitar aqui. Gente, a Sheila é a nossa especialista. Ela hoje vai estar juntamente conosco fazendo esta live. E se vai dar certo aqui. Aê, ótimo! Maravilha, deu certo. Tudo bem? Tudo bem você? Também, graças a Deus. Deixa eu só diminuir Que, ro- aqui. que rotina é essa sua aí hoje, hein? Hoje tá pauleira aqui, viu? Saiu de uma live, já vai entrar em outra. Tá bom. Graças a Deus, né? É verdade, é ótimo. Então, pessoal, aqui é a nossa amiga Sheila Mota, ela é especialista em finanças e hoje ela é minha convidada de honra, que ela vai falar também conosco aqui sobre finanças. Quem entende bem de finanças é ela, tá? É Sheila Mota. Sheila Mota, gente, ela tem um canal aí também no YouTube, né, Sheila? No Instagram, que ela dá altas Tem. dicas. E assim, a Sheila foi uma pessoa que Deus já usou também, né, Sheila, para me ajudar em momentos, né, que eu estava passando aqui na minha empresa. Sheila me ajudou bastante. Então, fiquem ligadinhas, pessoal, aí, que Sheila dá muitas dicas boas para finanças, tá? E hoje nós vamos estar falando aqui sobre 7 problemas financeiros, né, que afetam o casamento. E a gente também vai ensinar vocês como evitá-los, né? A gente sabe que o financeiro, ele afeta diretamente, né, uma relação, né, diretamente um casamento, quando o financeiro não está bom. E aí a gente precisa ter muita sabedoria para que não deixa, né, Sheila, acontecer de vir chegar até o fim. Inclusive, Sheila vai falar um pouquinho também sobre ela hoje, né? A história dela também sobre finanças, e eu acredito que é por isso que ela agora está assim mais firme, forte, decidida em ensinar, né? Aquilo que ela aprendeu, aquilo que ela sabe, para ajudar outras pessoas a não passar o processo que ela passou, né? Então, assim, só quem sabe, igual eu falei, sobre ela, só quem já passou por uma situação de muitas dívidas, né, sabe o quanto este problema pode afetar um casal, né? Desde estresse, o clima fica tenso, não é isso? E a gente sabe que a primeira pessoa a ser afetada é quem? É o esposo ou a esposa, não é isso? E quando não há harmonia nesse meio, infelizmente, né, o que pode acontecer aí é realmente um ambiente de brigas, de confusão. Então, assim, as dívidas, elas podem sim afetar é, e até mesmo abalar seriamente a relação de um casal. E aí foi por isso que eu hoje, né, trouxe nossa especialista para estar nos ensinando um pouquinho sobre isso, para que a gente não venha cair nesses laços, nessas tentações de deixar o nosso casamento ser abalado. E também hoje aqui vocês vão o quê? Vão aprender, vão saber como blindar o seu casamento desse problema. Então, você que entrou agora, fica aí conosco até o finalzinho da live para vocês. E eu sempre falo uma coisa, Sheila, anotem, gente, no caderninho, por quê? Porque quando você anota, né, você tem um caderninho, você amanhã você pode estar olhando lá o que você aprendeu na live, pode estar aplicando no seu relacionamento. Apesar que depois esse vídeo vai estar aí, né?
ao vivo aí para todo mundo ao vivo, vai estar aí no Instagram, no YouTube também, mas isso que é importante, anotar para não errar, tá? É verdade. Então, o primeiro ponto que nós vamos falar hoje é sobre a falta de planejamento financeiro. Isso mesmo. E, infelizmente, esse é um dos principais tópicos, né, que podem abalar diretamente o seu casamento. Então, vocês precisam fazer planejamento, né? Vocês precisam planejar juntos, colocando metas, coloca no papel quanto que entra, né, de dinheiro na casa, qual o valor destinado às compras, quanto podem estar gastando, né? Qual o valor que vai guardar, caso precisa de uma emergência lá na frente. Então, assim, são tópicos que nós vamos estar orientando vocês hoje. E se vocês aplicar no casamento de vocês, no relacionamento de vocês, eu tenho certeza que vocês, né, vão ter um futuro aí tranquilo e que não passa pelos perrengues que, infelizmente, muitos casais estão passando, né, Sheila? É verdade, viu, Ivana? E é comprovado através de pesquisas que a parte financeira é um dos maiores influenciadores no caso de separação e divórcio. Ó, Porque tá às vendo? vezes os casais não conseguem se comunicar, é conversado sobre tudo, mas esquece de se falar sobre as finanças, de conversar. E essa parte é muito importante que tenha um momento do mês, pelo menos uma vez por mês, para sentar e conversar sobre os objetivos. E aí, quando a gente fala em objetivos, são os objetivos em comum dos casais, que são as despesas em comum, né? Mas a gente não pode deixar de conversar sobre os objetivos pessoais de cada um. Porque quando tem um relacionamento, não pode ser anulado a questão pessoal de um e nem de outro. E às vezes a pessoa tem um objetivo financeiro, ela tem um objetivo pessoal, por essa falta de comunicação, existe um conflito, porque um quer gastar o dinheiro com uma coisa, o outro quer gastar o dinheiro com outra, e conflita com os objetivos em comum. Isso mesmo, isso mesmo. E como a gente está falando sobre os sete, né, as sete consequências, os sete problemas financeiros, né? Um dos problemas financeiros também que tem, Sheila, é as pessoas tratar o dinheiro como se fosse um tabu, né? Muitos casais, eles evitam de falar sobre esse assunto, é, e para evitar uma discussão, né, ali dentro, entre os dois, eles acabam o quê? Evitando de falar sobre a dívida, evitando de conversar sobre o assunto, só que isso é ruim, é como você falou, né? Tem que ter um diálogo, o casal tem que ter um diálogo, eles têm que estar dialogando, eles têm que conversar, eles têm que falar sobre o motivo da dívida, tem que conversar e não ficar apontando também, né? Porque tem gente que, em vez de conversar, começa o quê? A apontar o outro, né? Principalmente em um relacionamento, né? Em um casamento. Ah, mas nós estamos passando por isso porque foi você que fez isso. Nós estamos passando por isso porque você não me ouviu. Nós estamos passando por isso porque você comprou tal coisa e que eu não, né, não estava de acordo. É aí onde entra, né, a concordância a dois, onde entra o diálogo, né? Então, assim, não é jogando, né, na cara um do outro a situação que estão vivendo que vai resolver a questão, né, do tabu do dinheiro ali, da questão do que está acontecendo naquele momento. E uma coisa, Sheila, que eu vou querer ouvir sobre você hoje, eu vou te perguntar justamente isso, porque foi algo que eu vivi e eu quero ouvir de um especialista, né? É, como agir, né, com esses casais que eles fazem dívidas e não conseguem pagar. Ai, esses casais, né? Então, o ideal a primeira coisa que precisa ser feito
é fazer o levantamento das entradas e das saídas. Então, pode ser feito numa folha de papel, pode ser feito numa planilha. Eu sempre ensino os meus alunos que não importa onde vai ser feito, porque tem gente que fala, ai, Sheila, eu não gosto de planilha. Ai, eu não gosto disso. Não importa onde, ou no caderninho, numa folha de sulfite, uma planilha, onde for mais confortável para o casal. Então, de um lado, eu peço para sempre dividir em dois. De um lado, colocar todas as entradas, todos os ganhos, o quanto que entra de dinheiro, o salário de um, o salário de outro, se tiver outro tipo de rendimento, uma empresa, alguma coisa, um aluguel, coloca tudo lá. E do outro lado, coloca as despesas, tudo aquilo que precisa ser pago com moradia, com educação, com transporte, com alimentação, né? Então, de um lado a gente vai ter tudo que entra de dinheiro e do outro lado tudo que sai, né? Então, isso é a primeira coisa que a maioria das pessoas não sabem. Não sabe, às vezes sabe quanto ganha, mas não sabe quanto tem de gasto. E tem uns mais desligados que não sabe nem direito quanto entra e quanto que sai. Porque às vezes a pessoa ganha um X valor, por exemplo, vou dar um exemplo. A pessoa ganha 3 mil reais. Só que tem desconto na folha, desconto em INSS, desconto a Vale Transporte e o líquido, que é aquilo que entra no bolso da gente, que entra no seu bolso, não é aquele valor. E eu já peguei pessoas que não sabem nem quanto ganha. Não sabe quanto entra na conta. Ah, eu ganho 3 mil, aí desconta 200 do INSS, desconta 100 de Vale Transporte, tá bom, então eu ganho 2.700, certo? E as pessoas às vezes não sabem, é incrível. Então a primeira coisa que precisa saber é quanto que entra e quanto que vai sair, tá? Então, colocou lá quanto que entra e quanto que sai. E aí precisa fazer o retrato financeiro, que é o que eu ensino para os alunos. É pegar todas as despesas e colocar uma meta para cada despesa. É como se você estivesse dando nome para o seu dinheiro, que é o que eu falo. Dinheiro sem nome, some. É verdade. E aí, eu faço a comparação do retrato financeiro como se fosse um guarda-roupa. Então, vamos supor que o casal tem um guarda-roupa. E ele pega uma gaveta e coloque tudo junto lá. Calcinha, cueca, sutiã, camiseta, vestido. Na hora de procurar uma peça, vai ser fácil encontrar? Não. Vai ser difícil, né? Sim. E a mesma coisa. No guarda-roupa, a gente pega uma gaveta e coloca calcinha. Na outra gaveta, a gente coloca shorts. A gente pega os vestidos, coloca no cabide, pintura. Então, tudo tem o seu lugar para ficar organizado. Nas finanças é a mesma coisa. A gente tem a gavetinha da moradia, a gavetinha da alimentação, a gavetinha do lazer, que precisa ter o lazer. E aí, o retrato financeiro, a gente vai colocar lá, moradia. Quanto que a gente precisa de dinheiro para moradia? Alimentação. O quanto a gente precisa de dinheiro para alimentação? Então, eu costumo colocar metas. Então, por exemplo, alimentação. Então, vamos supor que eu, Sheila, tenho R$ 400 de alimentação para gastar no mês. É só uma suposição, tá? De mercado. De mercado. Uhum. E aí, o que eu vou fazer? Eu já sei que é R$ 400, eu tenho R$ 100 por semana, certo? Então, eu sei que eu posso ir no mercado e gastar R$ 100 por semana, que eu vou estar dentro da minha meta. Então, essa parte das receitas, né, dos ganhos que a gente fez, ele tem que caber dentro de cada gavetinha. E não pode faltar dinheiro, que é o que as pessoas não fazem. Elas vão lá e saem gastando. Compra no mercado, vai no lazer, nananã, chega no final do mês, para onde foi o dinheiro? Tá igual a gaveta de calcinha, sutiã e cueca, camiseta, tudo junto. Não sabe para onde foi. Então, precisa ter as metas. A meta para cada despesa que você vai gastar. Então, se você tem R$ 5.000 que entra aqui, todas as suas metas têm que somar R$ 5.000. E um detalhe, tem que ter a meta
que eu falo que é do pague-se primeiro. A pessoa tem que ter uma meta do futuro dela. Eu falo que é o dízimo financeiro. Na igreja a gente não tem o dízimo? Sim. Então a pessoa tem que ter lá um dízimo para ela guardar, para ela fazer a reserva dela, para ela construir o futuro dela. Então, nesse retrato, tem que ter as despesas e tem que ter essa reserva do quanto ela vai guardar naquele mês para o futuro dela, para construir a reserva financeira dela. Se você tem esse retrato muito claro, não vai faltar dinheiro nunca. Porque você pegou o dinheiro que entra e distribuiu nas gavetinhas do guarda-roupa. Ficou tudo organizadinho. Então, você sabe o quanto você vai gastar todo mês para cada gavetinha, para cada despesa. E aí você vai distribuir o seu lazer. Ah, quanto que eu vou ter de lazer para gastar? Ah, R$ 400? Então tá, então eu tenho R$ 100 toda semana para sair. Para ir num restaurante, para ir me divertir, para ir num boliche, para ir num cinema, para ir num teatro. E o valor que eu estou colocando aqui é um valor de exemplo, tá? Cada um vai colocar dentro do que tem na sua capacidade financeira. E aí, muito importante, tá, Ivana? Uma coisa que eu vou falar aqui, que eu aprendi na marra, como dizia minha mãe, né? Eu aprendi sem querer, porque depois que eu me formei em finanças, que eu descobri que eu estava fazendo certo, sem querer, tá? No casamento, Legal. tá? No casamento, o que acontece? Vai ter lá as gavetinhas das despesas, certo? Tem que ter uma gavetinha das despesas pessoais para cada pessoa. Como que é o nome do seu marido, Ivana? Alex. Alex. Então, eu vou fazer o retrato financeiro da Ivana e do Alex. Tem a gavetinha lá da moradia, tem a gavetinha da educação, a gavetinha do lazer, dos filhos, da alimentação, do transporte, todas as gavetinhas. Aí tem que ter uma gavetinha chamada Ivana e uma gavetinha chamada Alex. Por quê? Porque o que acontece? Eu trabalhei com vendas 15 anos e ainda trabalho, tenho um negócio de distribuição de perfumes. Por que que a mulher, é mais a mulher que faz isso? Compra o sapato e esconde do marido. Por que que a mulher compra o perfume e esconde do marido? Por quê? Porque tá faltando aquela gavetinha do Alex e a da Ivana. Então, na gavetinha, você vai colocar uma meta pessoal para a Ivana gastar com o que ela quiser. E ela não tem que dar satisfação para o Alex. Porque se ela quiser comprar um presente para o Alex, ela tem que falar, olha, Alex, gastei R$ 200 no seu presente? Não. E o Alex, a mesma coisa, tem que ter a gavetinha do Alex, com a meta lá do Alex, para ele poder comprar uma roupa para ele poder comprar um sapato e não precisar dar satisfação para a Ivana do quanto ele gastou no sapato, para a Ivana falar, ai, Alex, foi muito caro o seu sapato. Não importa, tá na meta lá da gavetinha do Alex, o sapato. Entendeu? E eu vejo que a maioria das pessoas não fazem isso, elas compram e esconde o gasto. Entendeu? Entendi. Então, tem que ter a gavetinha da meta pessoal para cada um poder gastar, sem precisar dar satisfação. Essa meta tem que caber dentro do orçamento. É R$ 100 para cada um? Eu estou dando um exemplo. É 200? É 500? Não sei. Você que vai escolher essa meta, mas precisa existir esse valor para você gastar sem precisar ficar dando satisfação. E é por isso, ô, Sheila, que né, eu acredito que aí é onde é que entra a mentira, sabia? Porque que muitas das vezes as mulheres mentem pro esposo, né? Ah, eu fui comprar um vestido, ele custou R$ 400. Aí ela chega na casa, o marido pergunta, ela fala que custou R$ 200. É justamente porque ela não tem a gavetinha. Se ela tivesse a gavetinha... E também não tem o retrato. Porque se você tem lá tudo certinho, vai sobrar 1.000 e você gastou a mais, vai faltar aqui. É porque Isso gasta mesmo. aleatoriamente. Não sabe quanto entra, não sabe quanto sai, é o que eu falei. Isso mesmo. E se ambos forem gastões, aí os conflitos vão aumentar dentro de casa, né? Porque não vai ter gavetinha, não vai ter um planejamento financeiro, eles não vão conseguir cumprir,
né, os objetivos deles, não vão conseguir cumprir com os projetos, não vão conseguir nem realizar, na verdade, os projetos, né? Se os dois E forem não, gastões. é verdade, não consegue crescer financeiramente, não consegue investir em algum imóvel, num apartamento, num terreno, não Isso tem, mesmo. não tem crescimento. Dessa forma. E um tópico também que eu trouxe hoje, Sheila, para falar aqui, é sobre lidar com a vida financeira como se estivesse solteiro, né? O casal, ou o homem ou a mulher lidar com a vida financeira como se ela tivesse solteira. Ela sai por aí gastando sem ter ciência, né, da planilha que você acabou de ensinar aí. E porque eu tenho certeza que são poucas pessoas que fazem essa planilha. Por quê? Porque, infelizmente, nós não somos educados financeiramente. Nós não somos Não. educados financeiramente. Então, assim, a maioria dos casais não tem essa tabelinha. Então, assim, tem alguns casamentos, tem alguns casais que eles continuam agindo como eles agiam na vida de solteiro deles, né? Ah, o dinheiro é meu, o salário é meu, eu vou comprar isso, eu vou fazer isso, e ele esquece que ele tem compromisso a dois. Eles esquecem que ele tem compromisso, né, com a esposa, compromisso com os filhos, e é por isso que na maioria das vezes gera conflito Conflito. dentro de um relacionamento. É isso mesmo. E aí, Vana, eu sempre passo para os meus alunos que existe dois tipos de, de, de acordos, né? Porque eu falo que é um acordo quando a pessoa casa, né? Isso mesmo. Existem casais que quando eles casam, o que eles fazem? Cada um tem o seu dinheiro, o seu ganho, eles fazem o retrato financeiro das despesas e cada um paga metade. E o que sobra, depois eles decidem o que fazer. Isso mesmo. Esse é um tipo. O outro é quando cada um tem um salário, um valor, e eles unem isso em um único salário e fazem o retrato financeiro e a sobra eles já sentam e decidem o que eles vão fazer. É uma opção de cada um. Ambos têm os prós e os contras, né? Porque quando une tudo, consegue crescer mais rápido. Porque quando faz separado, por exemplo, tem um gasto da família de 4.000 reais. Aí cada um dá 2. Só que para um sobra mais que o outro. Aí esse aqui gasta tudo, esse aqui guarda, tem meio que um conflito. Aí, vou comprar um terreno. Eu dou 500, você 500. Fica meio que uma competição. Não estou falando aqui o que é certo e o que é errado. É uma opção do casal escolher, né? Estou falando só dos prós e dos contras. Quando o casal se une e une em um só valor, né? O dinheiro é de todos. Aí tem a caixinha do Alex e da Ivana, o crescimento é muito maior. Sim. Esse aí é o tópico 6, onde fala sobre, né, traçar planos diferentes um do outro. Sheila, todos os tópicos que eu fui colocando aqui, tu já foi falando, ó. Olha lá, tá vendo? A gente está em sintonia. Isso mesmo, né? Eu tinha colocado um tópico aqui sobre gastar o seu salário separado do seu parceiro, Do né? seu E foi parceiro. justamente Isso que eu falei. Que tem alguns que têm essa opção de gastar separado. Deixa eu ligar minha luzinha aqui só, peraí. Ela tinha desligado. Pronto. É uma opção do casal, mas quando une os dois, o crescimento é muito maior. Porque se você tem a sobra lá, já fala, olha, vamos então guardar essa sobra todo mês. Quando a gente tiver um montante, a gente dá entrada em um investimento, em um patrimônio, entendeu? E fora que quando os dois pensam da mesma forma, pensam igual, os projetos eles se concretizam com mais facilidade, né? Porque os dois vão estar juntando, né? Vão estar economizando com o mesmo propósito.
É igual eu estava comentando hoje com o Alex. É muito difícil um casal, eu falo assim, porque a gente. Foi justamente por isso que eu trouxe esse tema hoje, que a gente pegou um casal que eles estão quase separando justamente por conta disso. Porque não há um acordo financeiro. É tão estranho, assim, que até no salário deles, Sheila, é super assim. O salário é meu, o dinheiro é meu e eu faço o que eu Se quero. quiser, E olá. isso e não é assim. Não é assim. Quando você casa, você tem que ter consciência que você tem uma outra pessoa que você precisa dividir tudo com ele. Tá? Sim. O interessante é fazer a gavetinha, como você falou, né? Se tem A como fazer uma gavetinha gavetinha, virtual de cada um. isso. Mas aí a pessoa não pode esquecer que a partir do momento que ele casou, ele tem sim obrigações, né, de falar para a esposa onde está gastando dinheiro, de falar para a esposa o que está fazendo. E essa questão de eu trabalho, o dinheiro é meu, não é de meu esposo, eu faço o que eu quero com ele, isso é errado. Porque assim, o casal ele não vai conseguir ir para frente. Ele não vai conseguir de forma nenhuma alcançar os objetivos dele. Por quê? Porque os dois estão andando em direção contrária, né? Contrária, Um vai antes. então, assim, nunca eles vão conseguir chegar em um objetivo, eles nunca vão conseguir realizar um sonho deles. É isso E é por mesmo. isso que a gente sempre está aconselhando aqui para que, né, venha ter um diálogo, venha ter uma concordância em relação ao financeiro, para que não venha trazer atritos. E outro tópico também que eu queria falar hoje aqui é sobre a perca do emprego, Sheila, porque no cenário que nós estamos vivendo, né, infelizmente tem muitas pessoas desempregadas, quando não é o esposo, é a esposa, e vice-versa, né? E assim, infelizmente, esse é um dos pontos que podem acarretar, né, problemas financeiros fortíssimos em uma relação. Ou até mesmo, né, e acabar com o relacionamento se a pessoa não tiver o quê? Compreensão, se a pessoa não entender que ali é um momento. Porque, às vezes, infelizmente, na situação que o nosso país está passando, tem gente que já está desempregado há um ano, né? Depois que começou tudo isso aí. E, assim, o parceiro que está do lado, ele precisa ser o quê? Realmente parceiro, né? Por isso que a palavra já fala, parceiro. E aí eles precisam estar trabalhando com aquela questão de economizar, né? É igual um dia você me falou, tira tudo que não é necessário. Tira tudo. Tá com dificuldade financeira? Vamos lá ver o que é necessário, o que é útil e o que não é. Então, assim, quando a gente começa a cortar essas questões que não é frutífera na vida, principalmente para quem está desempregado, ajuda e muito, né, Sheila? Fala aí, você que é especialista. Sim, é isso mesmo. Mas, ó, primeiro ponto, por que normalmente as pessoas perdem o emprego e ficam nessa dificuldade? Porque as pessoas são muito dependentes do emprego. Desempregou, no outro mês não tem dinheiro para comer. Esse é o primeiro ponto onde as pessoas pecam, porque não tem uma reserva financeira. Então, eu sempre ensino a criar reserva financeira de 6 meses, pelo menos, do custo de vida, não do quanto ganha. Que eu ensino a fazer o custo de vida, porque se você perdeu o seu emprego, você tem 6 meses de reserva para se recolocar, para tentar buscar uma solução. Então, esse é o primeiro erro que as pessoas têm normalmente aqui no Brasil, que a gente não é ensinado a fazer isso, tá? Isso mesmo. Outra coisa, perdeu o emprego, a primeira coisa que tem que fazer, foi o que eu falei para você, reduzir, cortar tudo aquilo que é supérfluo e que não é necessário. Então, por exemplo, o que não é necessário? TV a cabo, você vive sem a TV. Então, você pode cortar. O telefone celular, se você não usa muito, você pode diminuir. Porque aí tem 2 pontos. O você cortar aquilo que você não usa de jeito nenhum. Então, assinatura de TV, assinatura de academia. E tem o outro ponto, que é você reduzir aquilo, tentar reduzir tudo que você usa. Então, economizar na energia elétrica, ficar menos tempo no chuveiro, apagar as luzes, não deixar a luz acesa. Porque às vezes a pessoa fala, é uma luzinha. Mas se você for ver no final do mês, e durante um ano inteiro, você economizou muito.
diminuir conta de celular, não pagar taxa bancária, não pagar anuidade de cartão de crédito. É tudo que eu ensino na inteligência financeira. Porque são despesas que às vezes a pessoa paga e que ela nem precisaria estar pagando. Por exemplo, hoje ninguém precisa pagar taxa bancária. Ninguém precisa E pagar outra coisa, taxa de cartão. e outra coisa é a quantidade de cartão de crédito, que a maioria das pessoas tem o hábito, né, de ter 2, 3, 4, sem necessidade nenhuma. Não, pode ter 2, pode ter até 10. Desde que só gaste o que está lá na caixinha do retrato financeiro. Isso mesmo, isso aí. Entendeu? Não tem problema ter 10 cartões. Eu não acho necessário. Se unifica tudo em um só, que é mais fácil para controlar. Mas se tiver 10, não tem problema. O problema é ter 10 e gastar nos 10 tudo. Achar que todos os 10 cartões faz parte do seu salário. Porque o dinheiro que está lá no cartão não é seu, é do banco. E é isso aí que as pessoas não entendem. Ah, eu tenho 10 cartões, eu vou usar os 10 cartão. É por isso que eu falo que não há uma necessidade de você ter 10 cartão. Porque se você não for uma pessoa educada, você vai usar os 10 e quando chegar no final do mês, você vai estar descabelada, porque o seu salário foi tudo em cartão e as outras coisas que você precisa pagar. Porque não colocou na caixinha. Comprou 100 reais do mercado, tem que pôr lá na caixinha, anotar. 100 reais do mercado. Até dar os 400 que eu falei, por exemplo, se for a meta do mês. Deu os 400, não pode mais gastar no mercado. É verdade. Tem que ter esse equilíbrio. Outra coisa que eu ensino muito, Ivana, nessa época agora, é a pessoa não ficar na dependência da recolocação no mercado. Porque às vezes a pessoa, por exemplo, a pessoa trabalha como secretária. Aí ela fica desempregada e aí ela fica em casa esperando vir outro cargo de secretária. Então, eu ensino a pessoa buscar uma solução. Olha, Ivana, eu sei que você é secretária, tá difícil de arrumar um emprego. Tem alguma coisa que você gosta de fazer? Comida, marmita fit, artesanato, alguma coisa que ela possa fazer renda trabalhando em casa e que ela não fique sem renda, com a renda zerada. Isso mesmo, isso é importante. E é por isso que eu ensino no meu curso que a pessoa não pode ficar dependente de uma renda só. Mesmo que ela esteja empregada, ela precisa pensar em ter uma renda extra, em fazer algo no paralelo. Por quê? Porque na falta de uma das rendas, ela tem a outra. É o famoso plano B, né? E a maioria das Plano pessoas, B. eles não têm esse Não plano tem B. o plano B. Eles focam só no plano A e é aquele plano A. O dia que o plano A acaba, meu irmão, o negócio pega. Por quê? Aí Porque a ele não fonte teve seca. consciência. É isso mesmo, a fonte seca, porque não teve um plano B. Assim, eu não sou especialista em finanças, mas eu sempre falo isso nas minhas lives, sempre estou ensinando o pessoal que está próximo de mim. Gente, não fica focado apenas no plano A. Você tem que sempre ter um plano B, porque a hora que o plano A falhar, o plano B vai te socorrer. E isso não é só na nossa vida financeira, em todas as áreas da nossa vida. Nós sempre temos que ter um plano B, porque se o plano A falhar, você não vai sentir tanto. É Com uma certeza vai carta na ser tudo. manga. Isso, é uma carta na manga. E as pessoas têm que aprender isso, né? Tem que buscar soluções, isso mesmo. É, Sheila, pois é isso aí, gente. O nosso tempinho já passou, é tão pouco, né, Sheila? Meia horinha, já se foi. Já se foi? O pessoal tem alguma dúvida em relação ao retrato financeiro, a cortar as despesas agora que a gente está nesse momento? Mesmo que esteja empregado, Ivana, porque a pessoa não sabe o que vai acontecer, a gente não sabe quando isso tudo vai passar. Então já tem que Verdade. cortar. Começou com alguma dificuldade, vê que o mercado está muito instável, já tem que sair cortando tudo. Corta tudo que não usa, corta o supérfluo. E quando eu falo isso, não é que a pessoa vai passar fome. É que ela vai se precaver. Tem Isso gente mesmo. que às vezes eu converso que a pessoa tá com falta de dinheiro e tá pagando 300 reais de TV a cabo.
E eu falo, Jesus, eu não tenho TV a cabo na minha casa. Você sabia, Ivana? Ah, é? Não. Mesmo antes da pandemia, eu não tinha. Porque eu acho um dinheiro jogado no lixo. Mas isso é uma opinião da Sheila. Eu trabalho Sim. bastante, eu assisto TV 1 hora por dia. Para que eu vou pagar R$ 300 de TV, gente? R$ 300 dá R$ 3.600 no final do ano. O que você faria com R$ 3.600 sobrando no final do ano? Dá para fazer um belo de um Natal, de um Ano Novo, dá para viajar, dá para se comprar presente com R$ 3.600. Então, eu trabalho com um custo de vida muito minimalista. Eu gosto muito de viajar, então eu gasto dinheiro com viagem. Tá certo. Eu gosto muito de comer fora. Então eu prefiro pegar R$ 300 da TV a cabo, que eu assisto 1 hora por dia, e comer fora num lugar bacana. Então você precisa ver o que é prioridade para a sua vida. Mas eu falo muito nisso, por quê? Porque às vezes você tá numa corrida dos ratos. Sabe o ratinho quando corre? Que fica correndo atrás do rabo? Trabalha, acorda, toma banho e come. Trabalha, acorda, trabalha, toma banho e come. Acorda, dorme. E você não consegue parar para pensar e você não está vendo que às vezes você tem um gasto de uma coisa que não é tão necessária, que não é tão importante para a sua vida. Ah, o que você gosta? Ah, eu gosto de ir no cinema. Pega os R$ 300 por mês da TV a cabo que você assiste uma vez só e vai no cinema. Então eu ensino você a pensar no que é prioridade, no que te faz feliz, no que no que é importante para a sua vida. E hoje a TV a cabo não é importante para mim. Eu tenho Netflix, que é R$ 30 por mês. Então eu assisto filme com a Valentina. E hoje, gente, com a TV Smart, e mesmo quem não tem TV Smart, porque hoje todo mundo tem Wi-Fi em casa, não tem? Compra um aparelhinho, aquele Chromecast, pluga na TV, ela vira Smart. Aí você consegue assistir YouTube, você consegue passar o Netflix do celular para a TV. E no YouTube tem tudo. Todos os canais de TV fechada tem no YouTube quase. É isso mesmo. Discovery Health, tem filme. Então hoje eu não pago TV a cabo. Então, corta aquilo que não é importante para você. Elimina a taxa do banco, aquela anuidade do cartão de crédito, você não precisa pagar. Liga lá para negociar, porque eles não vão te perder como cliente. Eles isentam você para pagar essa taxa de cartão. Então, são várias pequenas coisas que eu ensino nos meus conteúdos. Se o pessoal da Ivana quiser me seguir, pode ir lá. @she.mota com 2 T's. Tem muito conteúdo gratuito lá que você vai poder aplicar e vai economizar um monte de coisa. Então, não precisa chegar na situação ruim para economizar. Tem que economizar sempre. Ô, Sheila, e eu conversando contigo, já que o nosso programa é baseado para casais, eu conversando contigo hoje, você me falou algo sobre o seu relacionamento, que você é quem era, né? Explica um pouquinho pra gente sobre isso. Foi. Quando eu me casei, eu acho que eu passei 1 ano, Ivana, 1 ano da minha vida no meu casamento brigando por causa de conflito financeiro. Porque eu pensava de um jeito, ele pensava de outro. Eu já era disciplinada nessa época e ele não era. Então a gente tinha muito conflito sobre com o que gastar, porque não sobrava. E foi 1 ano aí de luta até que eu consegui mostrar para ele, porque assim, quando tem um conflito, a gente tem que aprender a mostrar para a pessoa quais os benefícios que ela vai ter. Aí, então, vou dar o exemplo. Finança. Eu era muito controlada e ele era descontrolado. Isso. Então, eu tive que aprender a mostrar para ele quais eram os benefícios que ele ia ter em controlar as finanças. E quando eu consegui mostrar isso para ele, aí eu dominei. Eu controlava as finanças da casa. Então, eu que tinha a planilha, eu que controlava o que entrava, o que gastava, eu que especificava lá o quanto que ele tinha
de caixinha lá e quanto que eu tinha. Era tudo Que muito legal. certinho, era tudo muito certinho. E aí foi depois disso que a gente começou a crescer, que a gente começou a Olha. fazer investimentos, que a gente depois E isso, trocou de apartamento, mas enquanto tem esse conflito, mas eu penei, viu? E aí depois disso eu fiz o curso de finanças e eu levei ele para fazer comigo. Porque mesmo que ele não gostasse, mesmo que ele não tinha o objetivo de trabalhar na área, ele ia entender melhor sobre os conceitos e ele ia conversar melhor comigo. sim. A Não ia ter língua mais ia ser a conflito. mesma. Não, já não tinha. Mas ele ia entender melhor os conceitos. Então, ele se formou comigo Que maravilha. em finanças, né? E aí, nunca mais a gente teve problema de finanças. Depois desse Muito um bom. ano de caos. Porque foi um caos. Mas o importante é que ele entendeu, né, a importância, né, de ter um controle nas finanças, porque, olha aí, foi o Sim, que a gente iniciou falando, né? Se o casal ele não tomar cuidado, acaba trazendo grandes conflitos. E é por isso que eu pedi para você falar um pouquinho sobre isso, porque a gente falou no início, né? E aí teve gente que não estava no início. E é justamente isso, né? Infelizmente, se a pessoa não tiver um controle financeiro, se um dos dois não tiver esse controle financeiro e não concordar, a questão realmente vai ser gerada, né? Vai ter vários conflitos. E para que vocês não sofram mais conflitos, eu aconselho vocês a entrar no curso da Sheila, a seguir a Sheila Mota, porque ela que é especialista, eu trouxe ela hoje no nosso canal de casais, foi justamente por esse motivo, porque eu sei que tem muitos casais precisando de sabedoria na área da educação financeira, que tem muitos casais precisando ser educados na área, né, financeira. E eu sei muito, 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 muito que esse é um assunto que está destruindo muitos lares. Então, mulher, você que é sábia, começa a se preocupar mais, né, em relação ao financeiro do seu lar. Começa a aprender, assim como a Sheila fez. Ela acabou de contar o testemunho dela, que ela, né, que era controlava o financeiro, só que ela mostrou o ponto positivo de fazer isso e mostrou, tenho certeza, os pontos negativos que ele estava tendo. Porque para um relacionamento chegar em uma conclusão, a gente não mostra só os pontos positivos, a gente mostra primeiro o ponto positivo, mas a gente vai mostrar aonde ele está errando, porque aí ele vai começar a entender, ele vai conseguir entender o porquê dos conflitos. Então, você que sim. está aqui nesse momento com a gente, aprenda mais sobre as finanças para que vocês venham evitar conflitos, porque a Bíblia diz assim, ó, a mulher sábia, ela edifica a casa, e a tola, ela destrói. E a Bíblia, quando fala sobre a mulher, eu levo para o homem também, porque eu sei que tem muitos homens que eles não têm sabedoria na área financeira e eles é descontrolado. E isso, infelizmente, acaba trazendo consequências para o relacionamento de vocês. Então, que vocês, espero, né, que chegue aqui nessa noite, eles Oi, aprenderam, né? Vânia, eu quero falar mais um ponto. Pode falar. Porque o que acontece, né? A gente tem um paradigma, né? Porque veio lá dos antigos, de que o homem provê a casa, e que normalmente provê, né? O homem se preocupa mais em trazer o sustento, né? Só que existe um paradigma, por quê? No meu caso, eu que sempre controlei as finanças, então eu quero deixar essa mensagem para vocês. Quem tem que controlar é aquele que tem a maior habilidade para controlar, porque isso vai ser positivo para os dois, e os dois têm que Isso ver isso mesmo. como positivo. E eu quero deixar uma mensagem para o homem, que se a sua mulher tiver mais habilidade para controlar, ela gosta, porque tem gente que gosta, eu sempre gostei. No meu Instagram tá lá, Finanças por Paixão, eu amo números, eu amo finanças. Deixa a sua mulher controlar, não tem problema. Isso não quer dizer que o homem não vá saber nada do que está acontecendo. Ou que se Isso o homem mesmo. controla, a mulher também tem que saber. Não é porque um controla que o outro não vai saber de nada, tá?
Pelo contrário, tem que sentar lá no final do mês e falar, olha, mulher, olha, marido, entrou isso, saiu isso, sobrou isso, faltou, para conversar. Não é porque um vai controlar que o outro não vai saber de nada. Isso é um ponto importante vocês saberem. O outro é, homem, se a sua mulher tem habilidade, assim como aconteceu comigo, deixa ela controlar. Você não vai ser menos homem, você não vai ser menos provedor por causa disso. Ela vai fazer isso como um ponto positivo para vocês. Para que fique tudo controlado, para que vocês cresçam juntos. Então, não tem problema se é o homem que vai controlar ou se é a mulher que vai controlar. Os dois têm que saber do que está acontecendo e para que esse paradigma de que é o homem que precisa controlar e não a mulher, hoje é igual. Os dois ajudam em casa, os dois podem controlar, dividam as atividades. Mulher, você vai controlar as finanças? Então o homem vai controlar outra coisa. Mulher, você vai controlar as coisas da casa, o homem as finanças? Entrem num acordo, converse, não tem o que é certo e o que é errado. Tem aquilo que é bom para vocês, que vocês estejam felizes, que vocês estejam confortáveis em fazer. Tá bom? Queria deixar essa mensagem porque eu sei que tem muito homem que tem esse paradigma. Não, eu sou o provedor, eu cuido das finanças. Não, não precisa ser assim. É os dois. A união faz a força. Então, tem que fazer o que é bom para os dois. Isso mesmo, dessa forma. Né, Ivana? Isso aí. E foi importantíssimo você ressaltar isso, porque às vezes a gente se depara com isso mesmo, né? Mas eu sou o homem da casa, eu que tenho que, né, que liderar as finanças, é eu que tenho que fazer isso, é eu que tenho que fazer aquilo, e na maioria das vezes ele não tem a sabedoria ou até mesmo, né, a habilidade de lidar com aquela situação. Para que ele vai querer fazer uma coisa que ele não gosta? Isso não vai mesmo, dar certo. Às vezes não gosta. É isso mesmo, às vezes não gosta e acaba que... Por isso que acaba dando esses conflitos, né? Porque acha que é ele que tem que fazer, ou ao contrário, ou é ela que tem que fazer. E, na verdade, finanças é algo tão sério que tem que ser feito justamente pela pessoa que sabe fazer. Por exemplo, no meu caso aqui, quem faz é meu esposo. Por quê? Porque eu não sei fazer, não sei lidar, igual a Sheila falou. Essas caixinhas de um lado, caixinhas de outro, essa questão toda assim, eu me perco nesse controle todo, gente. Olha aí, eu já não tenho essa habilidade de finanças comigo. Então, o meu esposo é ele que está a par das finanças. E assim, confio cegamente, e quando ele fala isso, lógico que ele sempre me mostra, né? Isso é importante. Sempre conversamos, ele sempre mostra os pontos positivos, os pontos negativos, o que pode, o que não pode, o que vai dar certo, o que não vai dar certo. É sempre conversado, né? Aqui em casa sempre a gente conversa sobre isso, mas aqui é ele que faz esse processo, porque eu, particularmente, não gosto. Então, se eu não gosto, não adianta eu colocar a mão. Que não vai dar certo, não vai fluir. Então tem que ser bom para ambos. Tem que abrir a mente, abrir o coração. É o que eu falo nas minhas lives. Sai da caixa. Para de pensar como todo mundo. Seja flexível. Né, Ivana? Isso mesmo. Dessa forma. E quando a gente faz isso, a tendência é dar certo. É fluir. Né? Fluir. É isso mesmo. Os projetos serem realizados, né? Agora, quando fica um batendo de frente com o outro, aí não já é uma competição, porque tem homem e mulher que competem um com o outro. Não pode competir. Tem que ter os objetivos em comum dos dois e tem que ter objetivo separado e com as caixinhas também separado. Um gosta de viajar para um lugar frio, vai um ano para o frio. O outro gosta do quente, vai o outro ano para o quente. Isso mesmo, né? Concordando. Tem que ter um bom senso, né? Porque tem que ser bom para os dois. Isso mesmo. E em um relacionamento, gente, isso é muito importante. Em um casamento, isso é muito importante, o diálogo, a concordância, porque se não haver isso, é muito difícil, né? Viver em um relacionamento que não há concordância entre o esposo, entre a esposa, é complicado. Mas é isso aí, gente. Foi um prazer receber a nossa querida Sheila. Quem tá nos assistindo, só tenho a agradecer pelo convite, viu? Espero que o pessoal tenha gostado.
tá? Quando você me chamou, eu falei, não, Ivana, eu vou com certeza, não importa a hora, depois da minha live. Então, gratidão pelo convite, tá bom? Espero que as pessoas tenham gostado. Se eu puder tocar uma vida aqui com os meus ensinamentos, o meu propósito estará seguindo adiante. Isso mesmo. E eu creio que tocou, Sheila. Eu creio que foram aprendizados importantíssimos, né? Como eu sempre falo, riquíssimos. E eu creio que se as pessoas quem ouviu, praticar, eu, por exemplo, eu gostei dessa questão da caixinha e eu já vou usar. Por quê? Porque eu não tinha caixinha. Tem que ter as gavetinhas do guarda-roupa. Então, isso é muito importante. Foi assim uma lição para mim e eu creio que para todos que estão assistindo. Gente, eu agradeço muito a Deus pela vida de cada um de vocês que estão aqui conosco e que vocês continuam, né, Sheila, nos seguindo, assistindo nossas lives, nossos vídeos. Eu, particularmente, nós falamos sobre restauração, né, nos lares, restauração de casamento. Inclusive, nós estamos com um programa muito poderoso de Eu Restauro o Seu Casamento em até 33 dias. Ivana, você consegue? Minha querida, com Deus na frente, a gente consegue tudo. Né, Sheila? É isso Ele na aí. frente, ele nos dando sabedoria, a gente consegue porque eu já consegui. Tá? A gente já tem provas aí, vamos estar soltando no ar aí, nas lives, nas redes sociais, para o pessoal estar conhecendo mais sobre o nosso trabalho. E a Sheila ela fala sobre finanças. Então, você que precisa ser educado nas suas finanças, eu falo educado porque eu estou sendo educada por ela, tá? Então, você que está sendo, que precisa ser educado nas suas finanças, gente, informações positivas, conhecimento nunca é demais. Só faz você crescer e te enriquecer cada vez mais. Tá Verdade. bom? Então, Boa noite beijão. para vocês, Boa Ivana. noite. Foi um prazer. Boa noite. Igualmente. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau. Até a próxima live.